Então, vamos lá, pessoal. Mostrando para vocês aqui algumas provas que foram feitas. Importante que vocês consigam ver para que vocês possam ver as questões que caem. Tá? Então, às vezes, essas questões se repetem, inclusive na prova de vocês. Esse aluno aqui ele não passou. Esse aluno aqui acertou apenas 20 questões, foi reprovado. Para poder passar, teria que ter acertado 21. Então, por uma questão aqui só, olha só, aqui você consegue o resultado sair na hora, tá? Aqui teria que ter pelo menos 21 questão ali, para ele poder ter passado ali. Então, a gente vai ver aqui agora algumas questãozinhas que ele errou. Essas três primeiras aqui, pessoal, essas 5 primeiras aqui são questão de direção defensiva, que nós ainda iremos ver. Essas outras que tem aqui são ali de legislação de trânsito. Então, olha só, a maior proporção aqui dessas questões é de legislação. Aqui a gente tem 2 de mecânica, 2 de meio ambiente e 3 de primeiros socorros ali. Então, você vê a maior estrutura, é dessa matéria que nós estamos estudando aqui, tá? Então, olha só, vamos ver as que ele errou ali de legislação de trânsito. Olha só, pessoal, isso aqui significa entroncamento oblíquo à direita. Placas que faltou ele decorar. Então, uma placa dessa aqui que ele não decorou, que eu pedi para vocês decorar desde o primeiro dia que vocês vieram aqui na autoescola, para aprender a entrar no sistema e mexer e tudo mais. Pessoal, vocês têm lá da página 35 a página 39 para vocês decorar o nome. E é só o nome, ó. É como cai aqui, ó. Cai a placa A10B, ele fala que ele é um entroncamento oblíquo aonde? Era um entroncamento oblíquo à direita. Tá vendo? Essa aqui seria a resposta correta ali, né? Dessa pergunta daqui que ele errou. Então, quando eu falo para vocês decorem as placas, é porque cai na tua prova, tá? Outra questãozinha que ele errou, olha só. Quanto à sua função, a sinalização vertical, nós iremos ver ainda. Quando ele fala de sinalização vertical, ele está falando de placas. A sinalização vertical são as placas. Essas placas são as placas que nós ainda iremos estudar, que é a placa de regulamentação, a placa de advertência, a placa de indicação. Ele não coloca na ordem. Não é bem essa ordem aqui, né? Então, não está na ordem. Então, essa sinalização que ele está te perguntando aqui são a sinalização de placa, nós iremos ver ainda. A próxima questão, ele fala sobre estacionar, nós estávamos estudando ontem, referente ao estacionamento, então reparem o que a gente tem aqui, olha, ele considera as infrações abaixo relativas ao estacionamento. Ele está perguntando aqui o que é, pessoal, que vai te dar uma remoção do veículo, passível de remoção do veículo. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada meio-fio de 50 centímetros ao metro. Isso aqui dá remoção. Item 2, estacionar o veículo na contramão. A gente vai aprender que o único artigo que a gente tem do Código de Trânsito Brasileiro com essa palavrinha aqui, ó, estacionar na contramão, não dá remoção. Só dá remoção se você estacionar de 50 centímetros a 1 metro e se você estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas ali especificamente pela placa. Se está lá, ó, estacionamento regulamentado, e fala que está em desacordo, vai dar remoção também. Então, a resposta aqui seria a 1 e a 3. A resposta correta ali seria a letra C, ele marcou a letra D. Ele errou ali também essa questão, nós iremos ver, já estamos começando a ver de pouquinho essas questões ali que caem na prova ali, inclusive terá na prova de vocês também. Olha só, questão 17, onde foi errado também, um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita, pista de rolamento. Quando a gente estudou, pessoal, que inclusive eu falei para vocês, olha, você saindo daqui, se dirigindo para a cidade mais próxima, existe uma faixa especial, né? Então, olha só, o que a gente viu ontem? Vimos que existe ali uma via, que ela é dividida em 3. Então, a via que é dividida em 3, por um exemplo, vou colocar aqui, ó, uma pista dividida em uma via dividida em 3 pistas, a gente estudou que essa faixa
que fica aqui da direita, ela é exclusiva para veículos lentos e grandes. A da esquerda para veículo menor. Aqui, quando ele fala o seguinte, que não tem essa faixa daqui, ele fala que tem que ter uma faixa especial. Então, um veículo em movimento deve ocupar mais a faixa da direita de rolamento quando não estiver a faixa especial para ele. Essa faixa que é a faixa da direita ali. Você saindo daqui, você vê que tem ali uma faixa especial ali. Tá? Aqui na página, aqui na questão 22, a gente tem considera as manobras de ultrapassagem. Olha, coisa que nós estudamos ontem ali no livrinho de vocês. Considere manobra de ultrapassagem. Ultrapassar pela esquerda, tá correto? Tá. Então, aqui embaixo, ó, quando vem essas questões na tua prova, é importante que você leia o que está escrito aqui, olha. Repara, ocorre infração de trânsito. Desses itens aqui acima, que ele perguntou, ele quer saber quem é que ocorre infração. Na 1, na 2, na 3, na 4. Então, na 1 está escrito assim, olha, ultrapassar pela esquerda ocorre infração? Não, porque a ultrapassagem é pela esquerda, ela não ocorre infração. No item 2, ultrapassar em interseção. Opa, esse aqui acontece infração de trânsito. O que é, pessoal, ultrapassar em interseção? É na travessa, por exemplo. Um exemplo aqui de uma via, né? E aí você, aqui a rua morre aqui, né? Vamos que a rua morra aqui diretamente nessa via. Você vem de lá para cá, para com o teu veículo aqui, porque toda travessa você precisa fazer a parada, vem um outro veículo e te ultrapassa e entra. Opa, proibido, professor, multa gravíssima. Então, isso é uma ultrapassagem em interseção, pessoal. Não pode, tá? É proibido ali a ultrapassagem em interseção, ok? Então, essa daí vai dar infração também. Vamos para outra ali. Ultrapassar pelo acostamento é proibido, pessoal, não pode, tá? Ultrapassar pelo acostamento, proibido. Então, vai tomar infração também. Ultrapassar em viaduto de pista de sentido único, essa aqui está válido, essa aqui pode, tá? Em pista de sentido único pode. Então, os únicos que vai dar infração é o item 2 e o item 3. A gente tem aqui, seria a letra C, a correta ali do que ele errou, tá? Então, essa aí seria a letra C aí da 22. Essas outras aqui que a gente vai ver ainda, a gente tem, por exemplo, mecânica básica. Alguns dos cuidados que o condutor deve adotar para evitar problemas mecânicos durante a circulação de seu veículo nas vias é a inspeção veicular de segurança, né? Então, você precisa verificar aqui o que realmente você precisa aqui marcar. Inspeção veicular obrigatória, inspeção visual simples e manutenção periódica. Então, o que a gente aprende em mecânica básica? Em mecânica básica, a gente aprende que você tem que fazer uma inspeção simples e uma manutenção periódica. O que seria, professor, essa manutenção no meu veículo? Seria quando você levanta de manhã cedo, que você vai sair com o teu veículo, você verificar no teu veículo, por exemplo, no teu veículo de 2 rodas, você verificar ali a calibragem do pneu, você verificar ali se os freios estão bem, se está funcionando os faróis. Isso é uma inspeção visual simples que qualquer condutor consegue ali. Quando é no teu veículo, no carro, você verificar a água do radiador, você conseguir verificar ali se tem combustível. Então, isso é uma verificação simples. Então, aqui seria a letra B. Nós ainda iremos estudar sobre mecânica básica ali. 24 a 25 também é mecânica básica. Com relação ao sistema elétrico do veículo, é incorreto. E isso aqui são as pegadinhas do Detran que às vezes você não consegue identificar. É incorreto afirmar o quê? Que se você deixar ligado por muito tempo luzes do aparelho de som e outros equipamentos elétricos com motor ligado, poderá consumir toda a bateria. Isso aqui está certo? Não, isso aqui está incorreto.
A correta, então, era essa daqui que você ia marcar. Professor, não entendi. Se essa aqui está incorreto, por que eu vou marcar ela? Porque foi ela que ele te pediu para marcar, olha. Se você olhar aqui em cima, né? A que você tem ali para você marcar incorreto é ela. Dá uma olhada aqui, ó. Marque alternativa incorreta com relação ao sistema elétrico do veículo. Marca, professor, por que essa letra A aí, ó, que o senhor marcou, está incorreta? Porque, verifica aqui, pessoal, deixar ligado por muito tempo luzes, aparelho de som e outros equipamentos com o motor ligado, o motor do veículo ele fica carregando a bateria. Então, quando ele está ligado, ele fica carregando. Isso aqui, pessoal, faz com que não consuma a carga da bateria. Por quê? Porque o motor está ligado, gerando energia, passando energia para a bateria. Como é que vai consumir a carga da bateria se o motor está ligado? Por isso que essa alternativa está incorreta aqui. Ok? Então, que seria a letra A, aí que ele te pediu para marcar incorreta, seria ela ali. É uma pegadinha que acontece e que cai no Detran também. Aqui a gente tem, acho que isso aqui é meio ambiente, acho que é meio, deixa eu ver, não, é cidadania. Atualmente tem-se observado que pessoas que passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas têm maior probabilidade de se manifestarem em comportamento perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão envolve-se em um ciclo vicioso, sem alternativas quando se trata de trânsito. Não deve dirigir quando se sentir em condições de fazê-lo. Exercer forte influência sobre os condutores que estão à sua volta. Provocar acidentes se estiver estressado. Então, o que o condutor deve fazer? O condutor não deve se envolver-se, né? O condutor cidadão, ele não deve se envolver-se em um ciclo vicioso sem alternativas, quando se trata de trânsito. Professor, o que é um ciclo vicioso? É você fazer as coisas erradas. Por exemplo, o pessoal que dirige ali olhando para o lado, né? O pessoal que invade o semáforo. Então, é um ciclo vicioso. Você começa a fazer coisa errada, né? Então, quando você vê, no automático você já está fazendo. Isso ali é o ciclo vicioso que ele se refere aqui, tá? Então, essa aqui só faltou uma questão ali para esse aluno aqui passar. Deixa eu mostrar aqui outro para vocês. Vou passar ali. Esse aluno aqui já passou, olha só. Prova do Kailon ali. O que a gente tem aqui? Esse aqui já acertou 26 questões. As questões que ele errou, a gente vai ver agora, olha só. Questão número 7, errou 4 questões apenas. Olha só, pessoal, a placa que caiu é a mesma e ele errou também. E isso significa que ele não decorou placa. Isso é um entroncamento oblíquo à direita, tá vendo? Então, cai, você precisa decorar o nome delas. A outra que ele errou foi a 15. Podemos considerar como medida administrativa. A gente vai aprender sobre medida administrativa. Essa aqui era a letra A. Os R's da vida, tá? Essa aqui era a letra A ali. Deixa eu mostrar as outras questões que ele acertou, porque eu estou mostrando só a errada, né? Deixa eu mostrar que eles acertou também. Número 5, olha só. Em caso de semáforo com problema funcionando somente com a luz amarela piscando, o condutor deve, ele acertou aqui, reduzir a velocidade, ultrapassar com cuidado o cruzamento. Se você não estiver vendo direito no teu telefone, você pode ampliar, tá, pessoal? Puxar o zoom no teu telefone ali, né? Só abrir um pouquinho, você consegue diretamente ver a questão que eu estou mostrando na tela ali. Número 6, olha só, pessoal, a placa A33 significa uma área escolar. Significa que essa placa ele decorou o nome dela. 7 a gente já viu. Número 8, a placa A4B significa que uma curva acentuada em S à direita. Decorou a plaquinha ali também. Número 9, a placa que deve ser colocada numa via para advertir o condutor de um veículo apresenta uma pista escorregadia. Ele marcou a letra A, ele acertou também. Tá vendo, pessoal? Aparece um nome para você marcar a placa. Se você não decorar as placas que eu pedi para vocês decorar, da página 35 à página 39, vocês irão reprovar.
Então, espero que vocês Professor, aqui... Oi? dessas 30 questões, mais ou menos quantas são de placa? De 5 a 8 questão. Tá bom, obrigada. Nada. Então, é importante que vocês decorem. Olha só, desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito seus agentes será punido com multa. A gente vai aprender isso aqui nas aulas, como que cai na tua prova assim também. Quando que é multa, quando que é essa tal de advertência, cassação, tá? Já está começando a ver isso já. Página 11, ou página 11, olha, estou ficando doido. Questão número 11. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas, devem ser transportadas no banco traseiro, tá? Sempre no banco de trás ali. Número 12. Evite danos à sinalização. Isso aqui é uma placa, porém ela não está aqui. E a gente vai identificar, pessoal, que toda vez que vem com frases perguntando qual é a placa, ela sempre vai ser educativa. Toda vez que vem na tua prova perguntando com uma frase ali, a gente vai ter uma placa educativa, ok? Número 12. Número 13, vamos ver também placa de novo, olha só, pessoal, uma curva acentuada em S à esquerda. Então, quando eu digo para vocês que cai e que vocês precisam decorar, isso aqui é certeza. 14, placa de novo, peso de limite por eixo ali. Só que eu já contei umas 7 placas, pessoal. 15, isso aqui é a medida administrativa, iremos aprender o que é a medida administrativa ainda. Na 16, olha só, 8 placas, placa R38, proibido o trânsito de ônibus. 17, quando se diz respeito à condução escolar, nós vamos aprender isso aqui também, veículo destinado a condução escolares deve ser inspecionado semestralmente, e o veículo destinado à condução escolar deve possuir equipamento, que é o tacógrafo, esse registrador inalterável. A gente vai aprender isso aqui também, tá? 18, indica a placa aqui, 9 placas, pessoal, trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, já vai para 9 placas aqui. 19, você tem que saber sobre essa placa também, placa de parada obrigatória e desenho, olha só, a placa representada no cruzamento de sinalização com a placa de pare, nessa situação, o condutor que desrespeitar essa placa, vai acontecer o que com ela? Uma infração de trânsito, ou seja, ela está errada e vai tomar uma multa ali. Ele acertou a plaquinha ali. Vamos lá. Condutor que tiver sua carteira cassada poderá recandidatar-se à habilitação depois de 24 meses, 2 anos. Vamos aprender hoje sobre as penalidades e medidas administrativas ali. 20, 21. Um condutor habilitado na categoria C. Nós estudamos isso aqui ontem, pessoal. Olha aqui, está caindo aqui na tua questão que nós estudamos ontem. Categoria C. O que a gente aprendeu ontem sobre a categoria C? Que era para veículos com mais de 3.500 quilos. A gente aprendeu, você deve ter anotado no seu caderno, né? Se não anotou, eu espero que você tenha anotado, ou aí no livrinho, tenha destacado ali o item importante com mais de 3.500 quilos. Então, com a C, eu posso dirigir automóvel, que é de categoria B, e posso dirigir caminhão. Eu não posso dirigir, porque eu tenho só a C, pessoal, só a C, tá? Aquele se refere só a C. Dirigir motocicleta. Por que não? Porque eu teria que ter a categoria A. A C, aí seria uma motocicleta, mas não automóvel. Automóvel com a B. Caminhão. Pode dirigir caminhão? Posso, professor. E motocicleta? Motocicleta não, porque não tem a A ali. Automóvel pode. E ônibus? Ônibus não, pessoal. Ônibus é a categoria D. Então, isso aqui cai na tua prova, importante para você ali. 22, plaquinha, 10 placas, pessoal. Essa aqui é a 10ª placa que eu já venho contando já. 23. Um proprietário, ao vender seu veículo, para não ser responsabilizado por penalidades impostas após a venda, deverá encaminhar ao Detran uma cópia autenticada do comprovante de transferência. Como é que é o nome desse documento aqui, que a gente viu ontem? É o CRV.
Lembra? Eu pedi para vocês anotarem. Eu falei, olha, o documento de transferência de 30 dias, que é aquele que não é de porte obrigatório, que é o CRV, que você marcou lá, que o prazo de transferência dele é o prazo de 30 dias ali. Ele acertou, né? Mostrando para vocês que caiu ali na prova do aluno também. Aqui eu tenho mecânica para certo condutor em uma viagem com pouco movimentada. Percebe que a luz indicadora de nível de painel do motor acendeu. Tem que procurar o mecânico. Olha, bem tranquilo, ó, para assim possível no acostamento e procurar um mecânico especializado. Não tem muito erro aqui. 25, todo condutor deve saber que o estado de conservação dos pneus e a profundidade do seu suco, nós iremos aprender isso daqui, evitar a perda de aderência em pista molhada ali. 26, considere as seguintes qualidades de um condutor, essa aqui é bem fácil, é capaz de compreender a limitação dos outros, sim, não abre mão da necessidade própria, tá errado, né? E eu tenho que abrir, professor? Sim, para que não aconteça ali um acidente. Respeitar e preservar o meio ambiente, também, né? E eximir-se de responsabilidade. O que é eximir-se, pessoal? Eximir-se é você não ter responsabilidade na situação no trânsito que se envolve em risco. Exemplo, a preferência é sua, mas, né, eu venho em alta velocidade e quero passar desesperadamente, né? O que você faz? Não, professor, não vou deixar o senhor passar. E aí a gente acaba se envolvendo em acidente. Então, assim, para que você não se envolva em acidente, pessoal, é importante que você, às vezes, dê a tua preferência para o outro, mesmo que não seja, para que você não venha se envolver em acidente ali. Então, aí a gente tem até a questão 26 ali, mostrando para vocês. 27, né? Considere situações descritas abaixo para responder a questão. Olha só, usar o telefone celular. E quando eu vejo essas questões, a primeira coisa que eu preciso ler, pessoal, é aqui embaixo. Com relação ao trânsito, considere uma atitude responsável. Tá vendo? Eu preciso primeiro ler aqui embaixo para saber o que é. Usar o telefone celular no viva voz enquanto está dirigindo é uma atitude responsável? Não, professor. Então, essa aqui está errado. Essa daqui eu não vou marcar ela ali. Vou dar um X em cima dela, que essa aqui está errada. Item 2. Atravessar um cruzamento perigoso em alta velocidade quando o semáforo está mudando do amarelo para o vermelho. Também é uma atitude perigosa, então eu vou cancelar ela. Mas aqui no item 3 eu tenho procurar uma faixa de pedestre e olhar para os dois lados sempre que for atravessar uma via. Opa, essa aqui está certa. Então é a única ali que esse aluno marcou, acertou 26 pontos e passou ali na prova ali, né? A partir daqui, da 28, eu começo com primeiros socorros. Olha só. Primeiros socorros. Em caso de acidente de trânsito, você deve primeiramente chamar o serviço médico especializado. É bem tranquilo o primeiro socorro, pessoal. Na área de acidente. 29. São medidas que devem ser adotadas em caso de acidente, exceto remover imediatamente. A gente vai ver que a gente não pode mexer na vítima e apenas ligar para o socorro médico e sinalizar o local, né? Vamos ver isso para frente. Uma senhora cardíaca atropelada em uma via urbana, solicita o motorista que socorre, localize seus pertences e sua medicação, utilizada em caso de emergência. O que você faz? Você considera e providencia socorro médico. Mais nada ali, acertou 26, passou, foi bem ali na prova dessa pessoa ali, ok? Então, o que a gente tem de importante ali referente à suspensão do direito de dirigir? Duas coisas importantes. A primeira, o esquema que a gente viu aqui, né, da lei anterior. Então, a lei antiga falava o seguinte, que se você acumular 20 pontos, professor, mas aí está 14, né? Mas lembra, 14 mais uma, que é a gravíssima. Então, se eu acumular 20 pontos, no automático eu vou tomar a suspensão. Essa é o que a lei anterior falava. Hoje, professor, hoje vigora essa daqui, ó. Se em 12 meses você acumular 20 pontos, porém, você tem que ter duas gravíssimas
e entre 20 e 29, acumular essas duas gravíssimas. Se nesse período de um ano, você tomou ali uma multa, você conseguiu fazer entre 20 e 29 pontos, porém, não teve nenhuma gravíssima, pessoal. Se você não teve nenhuma gravíssima, não toma suspensão, tá? Como é que ainda está caindo a tua prova? Essa daqui ainda, olha, essa daqui de cima ainda. E se ele falar que se você cometeu 20 pontos, você vai tomar uma suspensão do jeito de dirigir. Ainda está caindo essa, ainda porque o Detran não se atualizou ainda. Mas se o Detran, até a prova de vocês, atualizar as questões, vai cair isso aqui, olha. Entre 20 e 29, se você cometer entre 20 e 29, junto com ela tiver duas gravíssimas, aí eu tomo a suspensão e tenho que fazer o curso de reciclagem. Ou, se eu tomar entre 30 e 39 pontos e tiver uma gravíssima, eu vou tomar a suspensão do direito de dirigir. Como exemplo que eu citei aqui embaixo, ó, que esse condutor não tomou nenhuma suspensão porque ele cometeu 3 multas graves, que dá 15 pontos, que cada multa grave é 5 pontos, nós temos isso anotado. 2 multas médias, e cada multa média vale 4, e 2 vezes 4 é 8. E aqui a gente tem 4 multas leves. 4 multas leves dá 12 pontos, porque 4 é 3 mais 3 mais 3 mais 3. 3 vezes 4, 12. Nessa soma toda, ele conseguiu fazer 35 pontos. E não vai tomar suspensão, professor? Não vai tomar. Por quê? Porque aqui, ó, não tem nenhuma gravíssima. Então, para ele tomar suspensão, ele tinha que ter tomado pelo menos uma entre 30 e 39. Beleza. Aqui ele acumulou 40 pontos. Aqui ele toma suspensão no automático. Então, pessoal, vocês não perdem ponto, vocês acumulam ponto. Então, conforme você vai indo, você vai acumulando os pontos. E se você acumular aí durante um ano essa pontuação de 20 a 29 e tiver 2 gravíssimas, já sabe, suspensão. Ou de 30 a 39 com uma gravíssima, suspensão. Ou se você acumular 40 pontos, apenas ali já vai tomar, sem ter gravíssima nenhuma, você já vai fazer ali a suspensão do direito de dirigir. Bom, essa daqui são em termos de pontuação. Então, eu posso tomar a suspensão, pessoal, de várias formas. Primeiro, com a pontuação, tá? Então, deixa eu colocar aqui a primeira ali, o primeiro item que a gente tem aí é quando eu acumulo sobre o esquema da pontuação que vocês viram ali. O segundo ponto é quando eu, no automático, tomo uma multa específica. E, geralmente, essas multas específicas são multas de natureza gravíssima. Então, essas são multas de natureza gravíssima. Vamos para os exemplos? Vamos para os exemplos agora. Página 25 do teu livro. Abre aí na página 25, e nós vamos estudar no detalhe as multas que te causam suspensão no automático. Então, vamos lá. Na página 25, vocês têm lá em cima, olha, infrações gravíssimas com 7 pontos, artigo, penalidade e o valor que ela é, né? Então, olhem aí no artigo, onde tem o art no meio, né? O primeiro artigo é o artigo 162, o segundo é o 162, inciso 2, o terceiro é o 162, inciso 3, o quarto é o 162, inciso 4, o quinto é o 162, inciso 6, o sexto é o 163, 164, e aí a gente vem aonde eu quero chegar com vocês, que é no artigo 165. Olha o que está escrito ali, pessoal. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, remédio. Então, não é só o fato
de você dirigir sob o efeito de álcool, mas quando você também dirige sob o efeito de um remédio que te dá sonolência e faz com que você passe mal, tenha algum problema. Então, dirigir sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por um ano e aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de até 12 meses. Qual é o valor dessa multa, professor? R$ 2.934. Pessoal, qualquer porcentagem de álcool, tá? Professor, qualquer porcentagem de álcool, isso, 0,1, 0,2, qualquer porcentagem de álcool. Mas a gente tem uma porcentagem específica pelo Código de Trânsito que vira crime. Então, se eu tiver ali, pessoal, com qualquer potência de substância no meu organismo, que seja, por exemplo, de álcool ou de um remédio, no automático eu vou tomar uma multa e uma suspensão de dirigir. Vai se tornar crime referente ali ao álcool quando eu estou, pessoal, acima de 0,6, eu espero que vocês anotem isso daí, pode ser no livro mesmo, acima de 0,6 decigramas de álcool por alveolar. Então, essa porcentagem é a porcentagem que vira crime, que me dá uma cadeia em flagrante ali, prisão em flagrante. Que equivale a 2 copos de vinho. 0,6 decigramas de álcool por alveolar. Então, só vai se tornar crime quando ele está 0,6. Isso aqui, pessoal, pelo CTB. Vou mudar aqui. Azul. Deixa eu mudar aqui para maiúscula. Porque isso aqui é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a partir de 0,6 decigramas, além de ser uma infração de trânsito, também é um crime. Então, não é só um crime sozinho, isolado, isso aqui, pessoal. Isso é uma infração de trânsito com crime. Professor, se der, por exemplo, aí, 0,3 de álcool, dá o quê, professor? Infração de trânsito. Professor, 0,5, infração de trânsito. Professor, 0,6, crime. Então o crime se torna a partir do 0,6 decigramas. Isso não significa que se você não tiver com uma porcentagem de álcool, algum remédio que você esteja tomado ali, que isso não vai configurar infração, pessoal. Configura sim. Artigo 165, na letra da lei ali. Ok? Então, esse daí é a primeira que te dá a suspensão, multa específica. A outra segunda é para quem tem ali, pessoal, para quem se recusa a fazer o exame do bafômetro. A Constituição fala o seguinte, né? Lá tem o meu direito e as garantias. Então, o meu direito é de me recusar. Ele fala bem assim, você não precisa trazer prova contra si. É o que a Constituição Federal fala. Isso é um direito que eu tenho, de não fazer o teste do bafômetro. Porém, não é uma garantia que você não vai ser multado. Entendeu? Isso é um direito que você tem. Então, direito não é garantia. São diferentes ali, ambos. Garantia é uma coisa certa, né? Uma coisa ali, por exemplo, você tem ali a garantia, a garantia do habeas corpus, do habeas datas, né? Que é quando você é preso, então você tem o direito de liberdade e você tem o direito de você ter o habeas corpus também ali. Nem por isso ele vai ser aceito, né? Tem as condições exatas ali. Nesse caso daqui, a gente tem aqui o seu direito de não fazer o bafômetro. Porém, quando você se recusa a ser submetido ao teste clínico de perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool pelo bafômetro, a multa é vezes 10, suspensão do direito de dirigir.
a mesma como se você tivesse sob influência de álcool. Então, se você não tem nenhuma influência de álcool, faça ali o teste do bafômetro. Ok? Vamos para outra aqui, pessoal, que surgiu há pouco tempo, há 3 semanas ali, a partir do dia 12, né? 3 semanas não, 3 meses, perdão, né? Hoje é dia 2, o dia 12 ali do mês 3 de março, surgiu essa lei aqui. Entrou em vigor, né? Já existia, mas entrou em vigor. Conduzir veículo para qual seja exigida a habilitação de categoria C, D e E, sem realizar o exame toxicológico após 30 dias. O que é, professor, o exame toxicológico? É o exame que, para quem tem a categoria C, D e E, corta um pedaço do cabelo, manda para fora para ver se em 3 meses ali você não usou algum tóxico. Por exemplo, uma droga, né? A rebite, algo desse tipo. Vai conter no teu sangue ainda, se você usou. Na próxima página, na página 26, a gente tem outras multas específicas, que é o artigo 170, que é dirigir ameaçando o pedestre que esteja atravessando a via pública ou demais veículos. Dá uma retenção do veículo, recolhe o documento e dá suspensão da carteira também. O outro artigo é o artigo 173, que é você disputar a corrida. Multa 10 vezes, suspensão, e aplica-se em dobro em caso de reincidência. Promover na via competição, evento organizado, exibição de demonstração de perícia. Exemplo, eu me reúno aí com a galera, vamos todo mundo empinar moto, vamos todo mundo tocar o horror na via, vamos todo mundo tirar racha, né, professor? Não. Suspensão da minha carteira. E a multa é 2.934. Utilizar-se o veículo para demonstrar manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem, deslizamento ou arrastamento de pneu. Isso também dá suspensão, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir ali. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro, podendo fazê-lo. Ou seja, omissão de socorro, pessoal, abandonar a vítima lá. Ou de adotar providência em sentido de perigo do trânsito local, de preservar o local de forma a facilitar o trabalho da polícia, de adotar providência para remover o veículo quando determinado por policial ou seus agentes, e de identificar seu policial que lhe prestar a informação necessária à confecção do boletim de ocorrência. A gente tem aí outra multa específica que você toma em caso ali de coisas erradas. Outra que te dá a suspensão é quando você força a passagem entre veículos transitando em sentido oposto. Então, quando você força a passagem ali, que entrar no meio deles ali, né? Para passar um exemplo, é o pessoal que faz ultrapassagem na rodovia. A galera que gosta de fazer ultrapassagem na rodovia ali, que a linha é contínua, a gente viu que é proibido ali você ultrapassar numa linha contínua ali, né? E aí, às vezes, acaba um acidente gravíssimo ali também da suspensão na carteira. Outro que a gente tem ali, na página 27, é o artigo 210, que é transpor sem autorização bloqueio viário policial, ou seja, né, você fugir da polícia. Multa e suspensão do direito de dirigir ali. Outro que dá suspensão, pessoal, que a gente aprendeu, é quando você está acima de 50% da velocidade máxima. Lembra que aprendemos isso? Ali, quando você estava, por um exemplo, vamos colocar aqui, a via de trânsito arterial. A gente aprendeu que essa via de trânsito arterial, a máxima dela era 60 km por hora. E para mim saber se eu vou tomar suspensão ou não, pessoal, basta eu somar a velocidade máxima mais a velocidade mínima, que é sempre a metade. Ou seja, 60 mais 30 igual a 90 km por hora. Se eu estiver andando numa via arterial, que é aquela via que corta dentro de Ji-Paraná, a 90 km por hora, multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Aqui entra o que a gente viu lá atrás
na suspensão ali, pessoal. Então, são aí as multas específicas, e vocês podem ver, pessoal, que são apenas multas gravíssimas. Só multa gravíssima é que me dá a suspensão. Depois nós temos na página 28, o artigo 244, que é a multa específica também que vai me dar a suspensão, que é conduzir a motocicleta, motoneta, ciclomotor sem usar o capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas específicas aprovadas pelo CONTRAN, transportando criança menor de 10 anos, e que nós acabamos de ver ainda agora. Transportar criança menor de 10 anos, suspensão. Que não tenha, nas circunstâncias, a condição de cuidar de sua própria segurança ali. Medida administrativa, recolhimento do documento e suspensão do direito de dirigir ali também. A última que a gente vai ter ali, cadê? É a artigo 253, inciso A, que ele fala ali você usar de qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir, perturbar a circulação na via sem autorização do órgão, entidade de trânsito, com a circunscrição sobre ela da remoção do veículo, multa 20 vezes, esse 20 vezes é o valor pecuniário, tá? Vai para 5.869 a multa, suspensão por 1 ano e agrava 60 vezes aos organizadores. Como assim, professor, 60? 60 o valor da multa. 293 vezes 20, que vai dar 17 mil e uns quebrados ali, né? Isso aí aos organizadores. Exemplo, a gente se reúne e aí o professor é o organizador da festa, né? Ali, por exemplo, tirando racha na via, né? Perturbando ali sem autorização do órgão de identidade. Então, multa vezes... Então, essas são as multas específicas, pessoal, que a gente tem ali que vai te dar uma suspensão do direito de dirigir. O pessoal entendeu? Significa o quê? Que apenas uma dessas multas que foram citadas e lidas aqui que a gente leu já vai te dar suspensão no automático. Não precisa cometer 20 pontos e nem cometer de 20 com 2 gravíssimas, ou de 30 com uma gravíssima, ou 40 pontos. No automático, uma dessa aqui, ó, já é. E só tem suspensão, pessoal, para a carteira definitiva. Para permissão não existe suspensão, existe a cassação da permissão, ou seja, você perde a permissão e volta de novo depois a fazer ali a carteira do zero, os exames psicológicos, de vista, teórico, tudo mais ali, tá? Volta para 22 de novo. Então, aqui a gente viu já as 3 penalidades por enquanto. Advertência por escrito, que é aquela que substitui uma multa leve ou média. Multas que são de valor leve, média, grave e gravíssima, e que olha o esquemazinho, pessoal, leve, média, grave e gravíssima. 3, 4, 5 e 7, ok? Pontuaçãozinha, 3, 4, 5, 7, para você lembrar e gravar para a hora da prova. E aí a gente tem a outra ali, e aí a gente tem ali elas, leve, média, grave e gravíssima, 3, 4, 5, 7. Diferentemente das faltas que nós estudamos. As faltas é só quando você comete uma coisa errada lá na hora da tua prova prática, como, por exemplo, leve, média, grave e gravíssima, 1, 2, 3, 4. Diferente, multa de falta ali. Beleza, vamos lá. A próxima aqui, pessoal, é a tal da cassação. A cassação está na página 23, ali em cima, olha. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação ocorrerá quando? Primeiro pontinho azul, olha. Conduzir qualquer veículo com o direito de dirigir suspenso. Então, para quem toma suspensão, não pode estar dirigindo, porque se dirigir, pessoal, cassação da carteira. Condutor for condenado judicialmente por delito, quando você comete um crime de trânsito, cassação da carteira. O condutor for reincidente nos prazos de 12 meses nas infrações previstas no inciso 3 do artigo 162. O que fala no artigo 162? Vamos ver agora. Passa aí para a página 162 e fica com a mão aí na página 25, na verdade, né? Perdão, página 25 aí. Inciso 3. O que tal? 162, inciso 3.
dirigir o veículo com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da qual o veículo seja conduzido. Exemplo, o que vocês estão tirando agora é a categoria A e B. E aí, quando é que vocês vão poder tirar a categoria C? Daqui a um ano. Mas aí, professor, meu pai tem uma caminhonete que é a Dodge Ram. Eu, para me ostentar, peguei a caminhonete dele e fui dar uma volta aí na praça, né? A Dodge Ram é para a categoria C, pessoal, acima de 3.500 quilos. E dá o quê, professor? Se for tua permissão, tu vai perder ela. Se for a primeira vez, tu vai tomar uma multa e uma retenção do veículo, porque tu não tem habilitação para dirigir esse tipo de veículo. Se for a segunda vez que tu está sendo pego, de novo, cassação da carteira ali. Tá? Se for reincidente, cassação. O que fala o artigo 163? O 163 fala assim, olha, entregar a direção do veículo à pessoa na condição prevista dos artigos 162. E quais são esses? Sem habilitação, com ela suspensa ou cassada, com ela de categoria diferente, com ela vencida, sem usar o aparelho, sem usar lentes corretoras, por exemplo, o pessoal que usa óculos, né? Ali, se você fez o teu exame de óculos, não tem problema você está dirigindo com o teu óculos, você não pode estar dirigindo sem ele. Se te pegarem dirigindo sem ele, tu vai tomar uma multa e uma retenção do veículo, que são esses 3 primeiros artigos da página 25, olha, dirigir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Não tenho habilitação, professor. Multa gravíssima, né? Ali. E para quem entregou, pessoal, também vai se tomar uma multa gravíssima. Então, exemplo, eu tenho a minha motocicleta, né? E aí eu esqueci a minha chave lá em cima da mesa. Meu filho passou, viu a chave, ó, pegou a chave e levou com ele, saiu na moto, eu nem vi. Lá na frente, alguém liga para mim e fala, olha, o seu Alzemiro, eu digo, sou eu, o teu filho está aqui na Blitz, né? Ele foi pego aqui sem habilitação, vem aqui buscar a moto. Ué, saiu, eu não vi, e aí não, ele pegou escondido, e aí eu não vou ser punido? Vai ser punido, porque você é o responsável pela tua motocicleta, pela chave do teu veículo. Professor, mas pegou escondido. Você é o responsável pelo teu veículo, ok? Então, você vai ser punido também, como se você tivesse nesse artigo aqui, pessoal, do artigo 163, entregar a direção do veículo à pessoa na condição prevista do artigo 162 ali. As mesmas penalidades e os mesmos valores previstos. Qual é a penalidade, professor? 880 com 41 centavos ali. Mesmo que o veículo é seu. Oi? Mesmo que o veículo seja seu. Mesmo que seja seu. Mesmo que seja seu ali. Você vai ser punido porque você entregou para alguém. Ah, professor, mas eu não entreguei, ele pegou. Mesmo que ele pegou, você vai ser punido. Ou você, como se você tivesse entregado. Porque por falta de descuido, não ter cuidado da chave, a culpa é sua ali também, porque o veículo é seu. Beleza. O pessoal entendeu isso, né? Se não entendeu, abre o áudio e pergunta aí, pessoal. Vamos para a próxima ali. Qual é a próxima que também me dá cassação? É o artigo 164. O artigo 164 fala assim, permitir que pessoa, na condição referida no inciso 62, tome posse, pegou ali, tomou posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo, da retenção até a apresentação do condutor habilitado e as mesmas penalidades do artigo 162 lá. O outro artigo, que é o artigo 165, em caso de reincidência, dirigir sob influência de álcool. A gente viu esse artigo aqui. O outro é o 173, que está lá na página 26, que fala disputar corrida. Então, se você for pego reincidente nessa multa, também dá cassação. O outro é o artigo 174, promover na via competição, evento organizado, exibição de demonstração de perícia
e manobra do seu veículo ou deles participar. Também, se for reincidência, suspensão do direito de dirigir. Suspensão não, perdão, pessoal, cassação do direito de dirigir. O outro artigo é o 175 da reincidência. Utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem de deslizamento ou arrastamento de pneus. Multa 10 vezes, suspensão, e aí, se for em caso de reincidência, cassação do direito de dirigir, ok? Essas são as multas, caso de reincidência, você vai tomar uma cassação. Volta para 23 aí de novo. Teu material, página 23. A próxima penalidade, a próxima que a gente tem aí, é a cassação da permissão. Nós estudamos ela. Qual foi ali, pessoal, as multas que você perde a permissão? Uma gravíssima, uma grave e uma reincidência na média, que são as mesmas multas que servem para você trocar de habilitação. Então, se você for trocar de habilitação e tiver cometido essas multas no período de 1 ano, você não pode também ir para outra categoria de habilitação ali. A não ser que tua ficha esteja limpa, né? Você não tem nenhum ponto ali. O outro item, que é chamado de penalidade, é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. A gente já aprendeu essa, né? Tomou suspensão, reciclagem. Esse caso aqui. Então, quando você se envolve ali em um acidente, quando você toma suspensão e o acidente é grave, tá? O acidente tem que ser um acidente grave ali, para qual você haja contribuído. Ou quando você é condenado por delito de trânsito, um crime de trânsito, também tem que fazer reciclagem. Ou em qualquer tempo, se for constatado o risco de segurança ao trânsito, você tem que fazer também a reciclagem. Essas são as 4 penalidades ali. Então, olha só, deixa eu ir para o esquema aqui na lousa, para vocês verem ali as 4 penalidades. Então, primeira penalidade que a gente viu ali foi uma advertência por escrito que substituía 2 tipos de multa. Ela substitui ali uma multa de natureza leve ou uma multa de natureza média, desde que você não tenha cometido ela no período de 1 ano. Então, se você não tiver cometido essas multas aqui, no período de 1 ano, o agente de trânsito pode te aplicar uma advertência por escrito. A segunda penalidade que nós vimos aí foram as multas. Essas multas, a gente viu que elas poderiam ser de natureza gravíssima, de natureza grave, de natureza média e de natureza leve, né? Foram as multas que nós aprendemos. No caso de suspensão, de pontuação, nós aprendemos que se você cometer 20 pontos a 29, e dentre elas você tiver 2 gravíssimas, suspensão do direito de dirigir. Ou, se você tiver cometer de 30 a 39, e dentre essa pontuação você tiver uma gravíssima, suspensão do direito de dirigir. Ou na regra dos 40 que a gente aprendeu. Se você cometer aí 40 pontos, suspensão do direito de dirigir. Essa foi aí a pontuação. A suspensão em termos de multa gravíssima. A gente aprendeu referente ali às multas específicas que nós já citamos aqui no livrinho de vocês, no livro ali de vocês, onde vocês têm as multas específicas que te dão suspensão ali. E o crime que eu falei para vocês, que é o artigo 165, acima de 0,6 decigramas, isso aqui se torna crime de trânsito também. Depois aí, pessoal, nós vimos a outra penalidade, que foi a cassação. Que geralmente, quando você toma essa cassação, é quando você está com direito suspenso. Quando você está com seu direito de dirigir suspenso, vou colocar aqui, quando você está com direito de dirigir suspenso, você toma a cassação. Quanto tempo, professor, eu fico sem poder dirigir? Na cassação, pessoal, significa que você perdeu a sua habilitação.
é a perca do direito realmente de dirigir. Você fica 24 meses sem poder dirigir, que é igual a 2 anos. É, mesma coisa ali. Depois não vai falar assim, ah, professor, eu não sabia que era 2 anos. Pô, 24 meses, 2 anos, né? Não vai errar ali. Então, são os mesmos 2 anos ali, 24 meses, ok? Depois aí que se passa esses 2 anos, esses 24 meses, o que eu tenho que fazer, professor, para voltar de novo a ter a minha habilitação? Eu tenho que fazer um curso de reciclagem e fazer uma prova teórica, né? Então, vamos lá. Vou fazer ali uma prova teórica. Eu vou fazer ali prova prática, de novo, na categoria que eu tenho. Então, exemplo, se eu tenho a categoria A e a categoria E, eu vou fazer provas de moto e vou fazer prova na categoria E também. Prova prática de novo. Se eu passar, eu terei de novo a minha habilitação de novo ali, eu vou pegar ela, tá? Então, a cassação, eu fico impedido de dirigir no mínimo, isso aqui é o mínimo, pessoal. Tem pessoas que podem ficar mais tempo ali. Quem determina isso, quem é? O Poder Judiciário, ou seja, o juiz. Então, no mínimo, eu fico 24 meses sem poder dirigir ali, com ela cassada, ok? Então, aí são o tempo que eu fico. Então, quais são ali as 4 que nós aprendemos hoje? Advertência por escrito, multa, suspensão e cassação. Só lembrando que essa suspensão admite aqui como punição, pessoal, o curso de reciclagem. Então, quem faz ali a suspensão, no automático, tem que fazer um curso de reciclagem ali, que é a volta para a sala de aula, né? Fez ali o curso de reciclagem, mais uma prova teórica. Igual que vocês fazem ali com 30 questões, tem que acertar 21 para passar. Aqui, depois que você faz e passa, a habilitação volta de novo para você. Na mesma categoria que você tem. Na cassação, não. Além de fazer o curso de reciclagem, você tem que fazer, olha... Então, aqui você faz, olha, o curso de reciclagem, porque aqui na cassação, pessoal, você está fazendo uma reabilitação. Você está se reabilitando de novo. Então, aqui você faz o curso de reciclagem, mais a prova teórica de 30 questões ali, mais a prova prática. São ali o que você faz em caso de reciclagem ali, pessoal. Isso aí, então, a gente tem ali as 4 penalidades que são impostas ali ao condutor que toma as penalidades ali. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta referente aí às 4 penalidades? Advertência por escrito, multa, suspensão e cassação. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Pessoal, ninguém respondeu nada. Então, se vocês não têm dúvida, vocês têm dívidas comigo, né? E dívidas comigo vocês pagam caro.